Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Você coloca em pé na presença do Senhor. Você crê que Jesus está aqui? Você crê, irmão, que Jesus está aqui? Onde tiver onde Jesus falou em Mateus 18:20, onde tiver 2 ou 3 pessoas no meu nome, ali eu estou, ali eu estarei. Amém? E aqui é o monte do Senhor, como diz o Salmo 121. Levei os olhos aos montes, de onde virá o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. Vem nessa hora com teu Espírito Santo, trazendo cura, renovação, restauração de vida. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Vem nessa hora. Vem com cura, vem com mover de glória. Estabelece aqui a tua destra, a tua justiça. Nós te exaltamos, nós te louvamos, Pai. Que haja um mover de poder neste lugar. Vem neste lugar, vem ao nosso coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estás à porta e bato. Estamos abrindo a porta do nosso coração, Pai. Então que o Senhor venha operar curas e milagres nessa noite. Repreendemos o principado, a potestades, os espíritos malignos que saiam deste lugar, no nome de Jesus. Eis que a tua presença, meu Pai, vem em nosso coração, em nome de Jesus. Nós te exaltamos. Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, em meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, eu te exaltarei, ó meu grande Deus. Espírito, 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 eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Espírito Santo, Espírito, 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 eu estou aqui. Vem me abraçar, pede para Jesus. Vem me envolver com todo o seu amor. Pela manhã eu te contemplo, abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim, o teu Espírito, e o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui um rio, nos meus olhos correm lágrimas. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, eu te exaltarei, ó meu grande Deus, ó meu grande Deus. Fala mais uma vez ao Senhor. Espírito, 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 eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com
com todo o seu amor. Pede para Ele te abraçar. Espírito, 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 eu estou aqui. Vem me abraçar, Senhor. Oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Vem me abraçar, Senhor. Oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja a presença do Deus vivo. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Santo é tua glória, Senhor, neste lugar. Nós queremos chegar mais perto de ti, Jesus, mais perto da tua presença. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até a minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. E deixa a chuva descer. Aleluia. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar, encharcar essa terra seca. Pede pro Senhor. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar, encharcar essa terra seca. Senhor, Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até a minha adoração já não passam de canções, de palavras repetidas. Abre o céu, Senhor Jesus. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor. Pede para Jesus, pede para Ele. E deixa a chuva descer. Eu confesso, Senhor, eu confesso. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. É o que nós somos muitas vezes. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, Senhor. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia, Senhor. Louvado seja teu nome, Senhor. Não somos nada sem ti, Pai. Não
somos nada sem a tua presença. João 15:5 diz que sem ti nada nós podemos fazer, Pai. Que nada podemos fazer sem ti. O Senhor está dizendo na passagem, Senhor, da videira verdadeira. João 15:5, nada podereis fazer sem mim. Amém, irmãos. Jesus está aqui, irmãos. Está aqui neste lugar. A presença dele é viva neste lugar. Você ama Jesus? Você quer estar na sua presença? Aleluia. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. E não abandona teus filhos em meio à tempestade. Aleluia. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que é em mim, tudo que há em mim, te dar louvor. Só te adoro, Senhor. Só te adoro, ó Senhor. Toma meu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Esse é meu desejo, aleluia. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, com meu coração, te adorar. Tudo que é em mim, tudo que há em mim, te dá louvor, Senhor, te dar louvor. Só te adoro, só te adoro, meu Senhor. Pede pra Ele. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é teu querer em mim, Senhor. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. É o teu querer, Senhor. É o teu querer em mim. Glória a Deus.
É o teu querer em mim, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O tema dessa noite é o poder da visão. Amém? O tema dessa noite é o poder da visão. A gente vai... Perdão, uma passagem de Gideão. Quem conhece a história de Gideão, irmãos? A palavra de Deus diz que Gideão, ele estava lá no lagar, moendo trigo, no lugar que se exprimia uva. E o anjo do Senhor aparece para ele, chama Gideão, homem forte, valoroso. Deus é contigo. E ele começa a lamentar. Eu, Senhor, sou mais pobre da casa do meu pai, o mais pequeno. Senhor, eu sou mais pobre. Como o Senhor é comigo? A tua palavra, os meus pais falaram de tudo que o Senhor fez no Egito por nós. Agora estamos esquecidos aqui. E a história você conhece, que ele falou assim, mas ele não olhou para as queixas de Gideão. Ele falou, eu sou contigo. E vou entregar nas tuas mãos os teus inimigos, os medianitas. Os medianitas, irmãos, eram como nuvem de gafanhoto. Quando entravam ali, devastavam tudo. Lembra dessa história? Quem lembra? Então eu quero que você abra a palavra de Deus comigo. Lá em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só pegar aqui a abreviação. Verso 3. Juízes capítulo 7, verso 3. Não, vamos começar do 1. Verso 1. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arorode, de maneira que tinha no arraial dos Midianitas, para o norte, no vale, perto dos outeiros de Moré. E disse o Senhor a Gideão, é muito povo que está contigo, para eu dar os midianitas nas suas mãos, a fim que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo, faz descer as águas ali, e provai. E será daquele que disser, este irá contigo, a qual disser, este será contigo, e esse contigo irá, porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, não irá. Verso 5. E fez descer o povo as águas, e então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, e como lambe um cão, esse porá à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam e levaram a mão à boca 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelho para beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas nas tuas mãos. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco neste momento. Que a tua palavra venha ao nosso encontro. E que o Senhor possa falar no mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, o tema, o poder da visão. Deus quer te dar essa noite o poder da visão. Amém? E a história é o seguinte, irmãos. Deus falou para Gideão, e havia ali mais ou menos mais de 30.000 homens. E o exército midianita era mais de 10.000 homens. Milhares de homens, perdão. E mesmo assim, não era muito o exército de Gideão. Amém? E Deus fala para ele que ele tinha muito homem lá. Era muita gente lá. E se eles vencessem, iam dizer que foi a mão deles. Que foi a espada deles.
que foi a força deles como que venceu aquela luta. A gente não faz isso, igreja? Ah, eu conquistei a minha faculdade. Eu comprei o meu carro. Eu constituí a minha empresa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Irmão, a gente não fez nada sem vontade de Deus. A palavra de Deus diz sobre o rei Nabucodonosor da Babilônia, que olhou para todo o reino, e naquela época a Babilônia era igual aos Estados Unidos, a maior potência da face da terra. E ele disse, olha tudo que eu construí. E Deus falou, você não construiu nada. Fui eu que permiti. E por você se orgulhar disso, você vai comer pasto com os animais. E a partir daquele momento, irmãos, ele começou a comer pasto. Porque subiu o orgulho no coração dele. Nada do que nós temos, irmãos, se temos alguma coisa, é porque Deus tem nos dado. Quem crê nisso? E foi isso que Deus disse para Gideão, que se vocês vencerem com todos esses homens, se não me engano eram 35 mil homens, vocês vão dizer que fui eu, que foi vocês. Né? Que foi vocês. Então Deus disse para ele, é muita gente. Quem lembra disso? Quem já viu essa mensagem? E aqui diz assim, irmãos, no verso 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se e apresente as montanhas de Gileade. Olha o que Deus fala aqui, irmãos. Diga para eles que quem tiver com medo, amém? E quem for tímido, o que quer dizer isso? Que está resistente, que está com medo, que está se apavorando com o negócio. Não vai subir. Que corram para as montanhas de Gileade. Irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Amém? Que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Há uma diferença de você ter medo, irmãos, e você ser covarde. Porque o medo, todos nós temos medo, irmãos. O medo, ele nos protege de muitas coisas. Amém? Eu tenho mesmo medo de água, de altura. Mas eu não me boto a subir um pinheiro de vários metros. Não sou preparado para isso. E se eu subo, eu vou grande chance de cair. Eu não nado. Se eu for para as águas, certamente eu vou morrer afogado. Então, não sou muito chegado à água de rio. Amém, irmãos? Mas o medo nos defende. Mas a covardia, irmãos, é você ser paralisado. O medo é você enfrentar os medos. Amém? Enfrentar os medos. Dá o primeiro passo. A covardia, não, você jamais sai do lugar. Né? E irmãos, pare para pensar comigo. A palavra de Deus diz aqui que voltaram do povo 22 mil homens. Mais da metade do exército. 20 mil homens. Se a coisa já estava difícil com 30 mil e pouco, imagina agora que foi 20 mil embora. Quem está entendendo? Pô, meu Deus, agora complicou tudo. Mas sobrou 10 mil, vamos lutar com esses. Amém? Agora, pois, apregou aos ouvidos no verso 3 ao povo. Verso 5. E fez descer o povo às águas, então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber a água com a língua, como lambe um cão, coloca este à parte. Qualquer que se abaixar de joelho, e fincar a cabeça na água, e lamber que nem um cão, coloca à parte. O Gideão, observa aí. Quem chegar a ajoelhar o joelho, fincar a cabeça dentro da água, que nem um cachorro, tira fora. O que eles estavam bebendo, igreja? O que eles estavam bebendo? Estavam bebendo água. Jesus que falou, quem beber dessa água não sentirá sede. Amém? E eu creio que você está bebendo da água que está vindo do céu. Tá ou não tá? Eu creio que você está bebendo da água que está vindo do céu. Mas olha o que diz, igreja, o verso 26, 41. Olha o que diz lá. Diz assim, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não basta só você orar, irmãos. Jejuar, ler, conhecer a Bíblia Sagrada. Isso é muito importante.
É uma ferramenta de vitória. Mas você pode orar, amém? Pode conhecer a Bíblia capa a capa. Você pode ser uma pessoa de oração. Mas se você não saber vigiar, não adianta nada você beber água. Quem está entendendo? Não adianta nada. Quantos conhecedores da palavra, vocês dizem que cai em adultério, cai em roubo? Quem conhece? Conhece a Bíblia capa a capa. O que aconteceu? Não vigiou. Sabia manejar a espada, mas não vigiou. Porque aqui está falando de 10 mil homens que não se acovardaram, igreja. Os 20, a palavra de Deus, fugiram. 10 homens não, nós vamos lutar a guerra, nós temos coragem. Mas não vigiaram. É o nosso erro como ser humano. Nós oramos, conhecemos as Escrituras. Nós jejuamos, mas não vigiamos. Nós vivemos, igreja, um tempo muito perigoso. Amém? Muito perigoso. Temos que tomar muito cuidado com umas coisas. Nós acompanhávamos com a pastora Paula um menino de 4 anos, Bel. 4 anos. Vocês acham que uma criança de 4 anos pode ter demônios? Quem que acha? Levante a mão. Acredite. Se a família for uma família perversa, com hábitos de luxúria na sua casa, pornografia, abrindo portas para brechas demoníacas, essa criança foi possessa por legiões de demônios com 4 anos de idade. Precisava 8 homens, irmão José, para segurar essa criança. Tu tem ideia que você precisava 8 homens para segurar uma criança de 4 anos? E eles não estavam conseguindo. Essa criança falava palavras obscenas e tinha desejo sexual com 4 anos de idade. O que é isso, pastor? Final dos tempos. Final dos tempos. Quando que 8 homens não vão poder segurar uma criança de 4 anos? Demônios. Ah, pastor, mas isso é impossível. Leia lá o Apocalipse. Havia diante do trono da glória o espírito que iam ser lançados no inferno, de grandes e pequenos. Há muitas crianças absorvendo a maldade dos seus pais. Quem acompanhou crianças matando avós esses dias? Matando o pai, a mãe e o irmãozinho. O que está acontecendo? A Bíblia fala em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas se esfriaria. Isso importa para demônios, irmão. Ninguém quer acreditar nisso. Ninguém quer ver. João 10:10 fala que o ladrão vem para matar, para roubar e destruir. Não adianta só orar, ler a palavra. Não, isso é importante, é uma ferramenta. Mas nós, como povo de Deus, temos que aprender a vigiar. Às vezes nós fincamos a cabeça na água, mas nós não estamos vigilantes. Vocês estão entendendo essa palavra, irmãos? Esses homens tinham coragem, tinham ou não tinham? Os 20 covardes fugiram, 20 mil covardes fugiram. Eles estavam lá prontos para guerrear. Mas quando desceram a cabeça na água, lamberam a água como cachorro, Deus pode tirar fora. Não estão aptos para vencer a guerra. Mas a palavra diz aqui, irmãos, que os 300 homens de Deus, quantos eram? Os 300 homens de Deus desceram a água com a palma da mão e com os olhos vigilantes. Assim, ó. Pegaram a água, olhando o horizonte e levaram a água na boca. Pegaram a água com a mão, olhando para o horizonte e levaram a água sobre a boca. Esses homens, irmãos, eles foram tomar água. Você está tomando água. E Deus está te convidando você a ser um vigilante. Orai e vigiai para que não caiam em tentação, porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Nós precisamos vigiar. Vigiar com nossas palavras. O diabo está pronto para usar as tuas palavras contra você. Amém? Nós vivemos um tempo, para que alguém quiser te prejudicar, vai ter que mentir a teu respeito. Quem está entendendo? E não vão conseguir te derrubar.
Porque a verdade te sustenta. A verdade sempre será a maior arma de justiça. Então você aprendendo a vigiar, você buscando a vigilância para você, você começa a viver algo na tua vida. Um lacre de proteção, uma blindagem que Deus está te dando. Porque você está orando, você está buscando das águas da palavra de Deus, você está jejuando, mas você se tornou um vigilante. Você se tornou um vigilante. Um vigilante. E esse tempo, nós cremos na volta de Jesus. Ele está buscando um povo atento, um povo que não está despercebido, um povo que está com o coração pronto, um povo que está observando, porque o diabo não está brincando. Nós vivemos os piores dias dessa terra. Jesus falou que nós vivíamos tempos piores do que Sodoma e do que Gomorra. Nós precisamos despertar, igreja. Precisamos despertar para estar atento a isso. Não estar disperso, mas com o coração voltado. Jesus está voltando. Nós precisamos ser atalaias, vigilantes. Eles estavam bebendo água sem tirar os olhos do inimigo. Beba água sem tirar os olhos dos teus inimigos. Se fortaleça. E diz, mas com 300 homens, Senhor, eu te darei, eu já te dei a vitória. É com esses 300 homens que eu vou colocar os midianitas em tuas mãos, Gideão. Então separe esses 3 homens em 3 pelotões. Amém? Um pelotão vai com tochas de fogo. Outro pelotão vai com clarins. E outro vai com vaso de barro. Tem cabimento, igreja? E as espadas? Não. Essa luta é minha. Essa luta é minha. Acenda o fogo. E feche um pelotão. Deus está te convidando, igreja, a se acender a chama do Espírito Santo, como labaredas no meio das trevas. Amém? Deus está te convidando a acender as chamas, porque sem chama do fogo do Espírito Santo, você não tem luz. Você consegue enxergar no escuro sem lâmpada? Não consegue. Você vai enxergar com a luz do Espírito Santo. Amém? Acendo as chamas, as tochas. E uma tocha de pelotão de um lado. Outra tocha diante vai tocar o clarim. E outra vai quebrar vasos. Primeiro, quebrar os vasos. Como assim, pastor? Pegaram o vaso e começaram a quebrar. Pense, 100 homens quebrando um monte de vaso de barro. Para que isso, pastor? Porque para você obter vitória, tem que ter quebrantamento. Tem que se quebrar. Você é um vaso de barro. Se quebrar diante de Deus é você mostrar a Ele que é Ele que vai lutar por você. Que é Ele que vai vencer por você. Você mostrar que a tua estrutura não te pode fazer vencer. Mas o poder de Deus pode. Então Deus te convida a você quebrar o vaso essa noite. Você se quebrantar. Você se derreter na presença do Senhor. Colocar tua vida diante de Deus. Se quebre como vaso. Depois que eles começaram a quebrar aqueles vasos, os midianitas viram aquele fogo, viram vasos sendo quebrados, gritos de vasos quebrados, aí tocou os clarins. A ação de Deus naquele lugar. E Deus, você agora quem vai lutar sou eu. Deus desceu no meio dos midianitas, colocou uma confusão neles. Eles foram abatidos pela mão de Deus. Olha que palavra, irmãos. Eles foram abatidos pela mão de Deus. Amém? 1 Pedro 5, 8 e 9. Abra comigo lá, 1 Pedro 5, 8 e 9. Olha o que diz a palavra de Deus.
1 Pedro 5, 8 e 9. Glória a Deus. Louvado seja Deus pelas pessoas que estão online nas suas casas. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos alcançar mais pessoas. Né? 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha para o pastor aqui. Estejam alertas e vigilantes. Levanta a mão direita. Diga: eu preciso estar alerta e vigilante. Porque o diabo, vosso adversário... Quem é o vosso adversário? Ele anda ao vosso derredor, como um leão, para te destruir. Ele anda ao vosso redor como um leão para te destruir. Permaneçam firmes na fé. É para o quê? É para permanecer firme na fé. E a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não tem como ter fé se não ouvir a palavra de Deus. A fé só vem através de ouvir a sua palavra. E sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Não é? Procurando quem possa devorar. O diabo não quer passar a mão na tua cabeça, não, irmão. Ele quer destruir você. João 10 fala que o diabo vem para matar, para roubar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para dar uma vida e vida em abundância. Resistam-lhe. O que é para fazer? Resiste. Tiago 4 diz o quê? Sujeitai-vos a Deus. Para quem que é para você sujeitar? A Deus, igreja. Se sujeita à palavra. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Né? Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. No mundo inteiro tem alguém sofrendo a mesma luta que você. Amém? No mundo inteiro está havendo lutas contra cristãos, problemas, e aqui no Brasil ainda está no luxo, igreja. Na Nigéria estão incendiando cristãos. Amém? Nos países terroristas estão decapitando pessoas, levando a forca para ser cristão. Enquanto nós ainda temos o poder e temos ainda a liberdade de falar do amor de Jesus para as pessoas. Há países comunistas, se você falar do amor de Jesus e as pessoas te pegarem, você é condenado à prisão. Amém? Na Coreia do Norte tem uma criança de 3 anos presa por ser filho de cristão. Tu tem ideia, Bel, uma criança de 3 anos numa cadeia? Porque os pais que foram executados e fuzilados eram cristãos. Amém, igreja? Nós, como filhos de Deus, nós temos a liberdade, e muitos irmãos estão sofrendo piores dores do que nós. Às vezes nós passamos lutas, não é fácil, é desgastante, mexe com o emocional, mexe com o coração, estressa, mas nem perto do que muito coitado está passando aí, vendo as suas esposas violentadas, estupradas, crianças violentadas, mortas, cruzadas a facas aí fora por ser cristão. E nós o que estamos fazendo? Vigiai, orai para que não caiam em tentação. O diabo quer destruir, quer acabar. O que nós temos feito? Se Jesus voltar hoje, o que vai ser da nossa família se nós não brindar elas em Cristo Jesus? Amém? Abra comigo lá em Mateus 24, 42 e 44. Só Mateus 24, 42 e 44. Ele canta, Jesus está aqui essa noite, irmãos. Jesus está aqui essa noite. E eu creio que
E ele vai falar forte com a gente. Um abraço para o irmão Cristiano que está lá assistindo. A guardião lá. Deus abençoe você, irmão. Mateus 24, 42, 44. Olha o que está dizendo aqui. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendo isso, se o dono da casa soubesse que a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Olha que forte isso, irmãos. Olha que forte isso. Portanto, vigiem. Amém? Porque o Filho do Homem, porque Jesus virá. Porque se o dono da casa soubesse a hora que vinha o ladrão, o que ele fazia? Vigiava. Se alguém chegasse lá e falasse para o irmão Valdino, ô irmão Valdino, essa noite o ladrão, 3 horas, vai passar na tua casa, você vai passar a mão no porrete, não ia? Ia vigiar. A gente vigiaria. Mas Jesus falou que quando Jesus voltar, vai pegar muita gente dormindo. Muita gente despercebido. Vigiai, porque a hora vem e virão, e ficará de guarda, e não deixará que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês não estão percebendo. Todo dia eu olho para o céu, vejo as pessoas nas lojas, comprando, vendendo, fazendo negócio, as pessoas trabalhando, nas suas filas de banco. E se Jesus volta naquele momento, como está a alma de cada um deles? Amém? Mateus 24, 16 diz assim, renuncie o homem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que dará o homem em troca dela? Vale a pena? Quantas pessoas vão perder a salvação por um momento no erro, no pecado? Vigiai. Sejam valentes, corajosos, mas vigiai. Efésios 6, 18 diz, olha o que diz lá. Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. Ore em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Olha o que está dizendo Efésios 6, 18. Orem no Espírito. Em todas as ocasiões, igreja, em todo momento seja orando, nem seja em Espírito. Em toda oração e súplica, tendo isso em mente, e sejam atentos. O que é para nós estar? Atentos. Persevere na oração. É para perseverar no quê? Você precisa vigiar. Você precisa orar. Estar atento. Por todos os santos. Quem são os santos? É você, irmão. Orando uns pelos outros. Sendo justificado pela graça. Salmo 141, para nós encerrar. Do 3 e 4. Para nós encerrar. Salmo 141, do 3 e 4. Todo mundo achou aí? Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca. Vigiai a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se volte para o mal. Nem que me envolva em práticas perversas com os malfeitores. Que nunca participe dos seus banquetes. Olha só o que diz aqui. Salmo 141, 3 e 4. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca. O diabo está só esperando uma palavra errada tua para te colocar vergonha e te jogar em grilhões. Então, irmãos, pense o que tu fala. Que as pessoas precisam mentir para te acusar. Amém? Porque nós devemos pensar até 100 em tudo que a gente fala. Provérbios diz que um tolo calado se passa por sábio. Quem já leu esse versículo? Muitas vezes nós devemos ser atentos a ouvir e tardio para falar. Tiago fala isso, irmãos. Seja breve para ouvir e tardio para falar.
Porque o Espírito Santo estará dentro de você e vai te dar palavras para você vencer. Mas seja tardio para falar e breve para ouvir. Amém? Seja tardio para falar e breve para ouvir. Alguém já viu aqueles soldados da Inglaterra na porta do palácio? Faz até os soldadinhos de chumbo. Quem já viu aquilo lá? As crianças brincam, os caras nem piscar não piscam. Eles não falam. Eles não se mexem. Eles estão lá com aquele fuzil de um lado, parado, com aquele chapéu na cabeça. Parece duas estátuas. Amém, igreja? Mas para você ser um soldado da rainha, você tem que ser expert em artes marciais. Tem que ser líder em alvo em tiro. Tem que saber descascar um ser humano com uma faca que a gente descasca com uma laranja. Eles não falam, eles não se mexem, mas eles são totalmente perigosos. Um soldado da rainha é capaz de destruir 10 homens com suas mãos. O povo de Deus tinha que ser muito parecido com os soldados ingleses. Falar menos. Se mover menos. Mas quando o inimigo atacar, descascá-los igual a laranja. Porque Deus é contigo. Deus está levantando uma nação santa, sacerdócio real. Está na hora de você, como povo de Deus, prosperar. Está na hora de você assumir os melhores cargos públicos que existem na face da terra. Você ser um Daniel colocado como governador. Você ser um José colocado como um governador. Você ser um Gideão colocado como juiz. Você ser uma Débora colocado como uma juíza. Deus tem que colocar você nos altos cargos. Aonde você está? Deus tem que levantar a tua família. Levantar os teus filhos como príncipes. Mas para isso, nós precisamos aprender o dom da vigilância. Amém, igreja? Ser vigilantes, orai e vigiai, para que não caia em tentação. Põe a guarda na minha boca, vigiai a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se volte para o mal. Não permita que o teu coração volte para o mal. Mas tenha foco no reino eterno. Amém, igreja? Tenha foco no reino eterno. Nem que eu me envolva com práticas perversas e com malfeitores. Você não nasceu para andar do lado de bandido. Você nasceu para andar no lugar de pessoas, junto de pessoas honestas. Você nasceu para andar com pessoas boas. Você nasceu para ter bons amigos. Para ter uma família abençoada. Você nasceu para brilhar como estrela, como diz lá em Daniel. E nunca se assente aos banquetes. É o que fala em Salmo 1, irmãos. Não se assentai na roda dos que escarnecem e praticam maldade. Porque você vai se manchar junto. Amém? Mas se assente com pessoas dignas. Homens e mulheres de bem. Vigiai, igreja. Se coloca em pé. Se coloca em pé em nome de Jesus. Estamos no último dia dessa campanha Águas que Saram. Logo, logo, em seguida vai ter a ceia das águas. Amém? Próximas quinta-feira, irmãos. Quinta-feira, a gente vai ter uma outra campanha. Amém? A campanha é a campanha da boa semente. São 9 quinta-feiras, irmãos, da boa semente. E a gente vai fazer autos proféticos. Quem crê? E a gente vai mover uma grande glória nesse dia. Nós estamos nos 3 meses no culto da colheita, onde a gente está trabalhando 3 meses da nutrição. Amém? Então, quinta-feira que vem, 9 quinta-feiras, amém? A campanha da boa semente. Coloca a mão no teu coração. Vamos estar orando. Você que está em casa, coloca a mão no teu coração também. Você que vai ver mais tarde, que Deus possa alcançar cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está aqui agora. Que o Senhor possa mover a cura, a libertação, a restauração, o livramento no nome de Jesus. Que o Senhor possa mover as águas em cada vida. Espírito Santo de Deus, venha neste lugar.
venha o nosso coração. Bate a porta na nossa alma e traga a vida em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.